Você já parou para pensar por que a imagem de Nossa Senhora Aparecida é negra? Essa é uma daquelas perguntas que, à primeira vista, parecem ter uma resposta simples. Mas quando a gente começa a olhar mais de perto, percebe que existe uma história muito maior por trás. Muita gente cresce vendo a imagem da padroeira do Brasil, participando das procissões, fazendo suas orações diante dela, mas poucos realmente sabem a verdade por trás da cor da imagem que se tornou símbolo de fé, resistência e esperança para milhões de brasileiros. Talvez você já tenha ouvido algumas explicações por aí, algumas até bem fantasiosas, outras meio vagas, mas o que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque a cor da imagem de Nossa Senhora Aparecida não é apenas um detalhe estético ou uma coincidência do tempo. Ela carrega marcas de uma história que atravessa séculos, que mistura fé popular, cultura, resistência e principalmente a ligação profunda de Maria com o povo simples, sofrido e cheio de esperança deste país. Fica comigo até o final, porque nos próximos minutos vamos mergulhar juntos nessa história que poucas pessoas conhecem por completo. Vamos falar de história, de cultura, de espiritualidade e talvez, quem sabe, você passe a olhar para a imagem da padroeira com um olhar ainda mais emocionado e cheio de significado, depois de entender tudo o que ela representa antes do tudo. Vamos fazer um pequeno exercício de memória. Lembra da primeira vez que você viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida? Pode ter sido numa igreja, na televisão, durante a festa de outubro, ou talvez até numa pequena capelinha de beira de estrada. A cor dela, o manto azul, a expressão serena, tudo isso mexe com a gente de um jeito especial. Mas por que justamente essa cor? Por que uma imagem negra num país que durante muito tempo foi marcado por preconceitos e exclusões? Por que Maria se apresentou ao Brasil dessa forma? O que poucos sabem é que existe um motivo histórico bem concreto por trás disso. A fábrica da imagem, o material usado, o tempo em que ela ficou submersa nas águas do Rio Paraíba do Sul. Tudo isso teve um impacto direto na aparência que conhecemos hoje. Mas tem algo ainda mais profundo. Algo que não dá para medir apenas com dados ou datas. Algo que fala ao coração de quem olha para ela com fé. Ao longo do vídeo vamos entender melhor como o barro escuro, as marcas do tempo, a ação da água e das velas deram à imagem sua tonalidade atual. Mas além da explicação técnica, também vamos conversar sobre o simbolismo que essa cor acabou ganhando para o povo brasileiro. Porque quando a gente fala de Nossa Senhora Aparecida, não estamos falando apenas de uma estátua de barro. Estamos falando de representatividade, de identidade nacional, de um sinal visível de que o céu se faz presente próximo do povo simples. E se você já viveu alguma graça por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, se já sentiu essa conexão com a Mãe do Céu, aproveita e me conta aqui nos comentários. Sua história pode tocar o coração de outras pessoas que estão assistindo agora. E claro, já deixa o seu like para que essa mensagem de fé alcance ainda mais gente. Então se prepare, porque agora vamos juntos desvendar a verdadeira história por trás da cor da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E quando a gente começa a entender todo esse contexto, é impossível não se emocionar, porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com sua cor escura, não foi apenas moldada pelo barro das margens do rio. Ela foi também moldada pela fé de um povo que sempre encontrou na Mãe do Céu um refúgio nos momentos de dor e uma companhia nos dias de alegria. Cada marca do tempo, cada camada de fuligem das velas acesas com tanto amor, cada detalhe que hoje vemos na imagem, tudo isso é um testemunho vivo da devoção de gerações inteiras. E agora, enquanto você ouve tudo isso, eu quero te fazer um convite especial. Se esse assunto faz sentido para você, se de alguma forma essa história da padroeira do Brasil já tocou o seu coração, ou se você tem alguma lembrança marcante, alguma graça alcançada, alguma experiência de fé com Nossa Senhora Aparecida, deixa aqui nos comentários. Conta pra gente. A sua história pode fortalecer a fé de muita gente que vai passar por aqui e assistir esse vídeo. Às vezes, uma simples palavra sua pode ser justamente aquilo que alguém precisava ouvir hoje. E se até agora você está gostando desse conteúdo, se de alguma forma está sentindo que essa conversa está te fazendo bem, já aproveita para deixar o seu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas cada curtida ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo importante. E com isso, ele acaba mostrando esse vídeo para mais pessoas que também estão buscando uma palavra de fé, de esperança e de sentido. E claro, se você ainda não faz parte dessa nossa comunidade aqui no canal, esse é o momento perfeito para se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo, com histórias, reflexões e mensagens que falam direto ao coração, sempre com esse jeitinho acolhedor que a gente gosta e com a certeza de que aqui ninguém caminha sozinho. Então já comenta, deixa o like e se inscreve, porque agora a gente vai seguir juntos nessa história. E o que vem a seguir vai te ajudar a entender ainda mais profundamente porque a cor da imagem de Nossa Senhora Aparecida é um verdadeiro sinal de Deus para o Brasil. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente fala da história de Nossa Senhora Aparecida, não tem como não voltar no tempo e imaginar aquele dia de outubro de 1717. 3 pescadores simples, homens acostumados com a dureza da vida, com o frio da madrugada e com a incerteza de cada pesca. Eles tinham uma missão naquele dia:
conseguir peixe suficiente para um importante banquete que aconteceria na região, em homenagem a uma autoridade que passava por ali. Mas o rio estava ingrato, o tempo parecia conspirar contra, e as redes voltavam vazias. 1, 2, 3 vezes. Um silêncio que só quem já sentiu o peso da esperança frustrada conhece. E foi justamente nesse cenário, no meio de uma situação que parecia sem saída, que o inesperado aconteceu. Ao lançar a rede mais uma vez, o pescador retirou algo estranho das águas. Era o corpo de uma pequena imagem, escurecida pelo barro e pelo tempo. Sem cabeça, só o corpo. Um momento que, para muitos, poderia ter passado despercebido. Mas ali havia algo diferente. E como se o destino já estivesse escrevendo aquele capítulo com um toque de mistério, na tentativa seguinte, a rede trouxe a cabeça da mesma imagem. Imagina só a reação deles. 3 homens rudes, calejados pela vida, segurando nas mãos. Uma imagem quebrada, suja, mas carregada de algo que eles ainda não conseguiam explicar. Algo que mexia com a alma. Uma verdade oculta que naquele instante, eles talvez nem conseguissem nomear. Mas que, com o passar do tempo, mostraria o tamanho do impacto que teria na vida de milhões de pessoas. Depois que a imagem foi reunida, os pescadores decidiram respeitosamente limpá-la, colocá-la em um lugar de honra. E foi aí que aconteceu. Outro detalhe que parecia um sinal vindo do alto. Logo depois de encontrarem a imagem, os peixes começaram a surgir nas redes. Abundância. De uma hora para outra, o que antes era escassez virou fartura, como se o céu tivesse ouvido o clamor daquele povo simples e respondido de forma imediata. Uma transformação que começou ali, mas que estava apenas começando sua jornada. Essa sequência de acontecimentos criou uma comoção. As pessoas da região começaram a visitar a casa onde a imagem ficou guardada. As primeiras orações foram feitas, com um coração cheio de fé e gratidão. Pequenos encontros de devoção foram surgindo, ganhando força, se espalhando de boca em boca. E o que começou como um acontecimento isolado à beira do rio foi, aos poucos, se tornando um verdadeiro movimento de fé popular. A partir daí, a história de Nossa Senhora Aparecida ganhou um novo significado, porque não era apenas sobre uma imagem de barro encontrada nas águas. Era sobre um encontro inesperado, um chamado à fé em meio à dificuldade. Uma resposta divina em um momento de desespero. Algo que toca quem viveu ou vive situações parecidas. Quem já sentiu que tudo estava dando errado, mas mesmo assim escolheu lançar a rede mais uma vez, na esperança de um milagre. E é por isso que entender esses bastidores da história faz toda a diferença. Não é só sobre o que aconteceu naquele dia, mas sobre o que esse episódio representa na nossa vida hoje. Quantas vezes a gente também se sente assim, lançando redes em um rio que parece vazio, esperando uma resposta e, de repente, recebendo um sinal de que Deus está ali, mesmo quando tudo parece escuro? Comenta aí, isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora Aparecida hoje, com aquele tom escuro tão característico, é fácil pensar que ela sempre foi assim. Mas a verdade é que, nos bastidores dessa história, existe uma transformação que pouca gente conhece. A imagem original, lá em 1717, foi esculpida em terracota. Um tipo de barro de coloração naturalmente mais escura, mas que, após o processo de confecção, recebia uma pintura por cima. E essa pintura era clara, sim. A primeira camada de tinta que cobriu a imagem da Mãe Aparecida tinha tons bem diferentes do que vemos hoje. O artista que a esculpiu, um desconhecido da época, seguiu um estilo comum do período, dando à imagem feições delicadas e uma tonalidade de pele mais clara, como era de costume nas imagens religiosas produzidas no século XVIII. É curioso imaginar que, durante muito tempo, ela teve um aspecto visual totalmente diferente daquele que hoje é símbolo de representatividade e identidade nacional. Com o passar dos anos, a imagem foi exposta a diversos fatores que provocaram uma verdadeira mudança de aparência. Não foi uma decisão planejada, não foi uma escolha estética, foi um processo natural. A água do rio onde ela ficou submersa já causou os primeiros sinais de desgaste. Depois vieram as inúmeras velas acesas ao redor da imagem, pequenas capelas e oratórios improvisados, antes mesmo da construção de um santuário definitivo. A fuligem das velas, que subia lentamente e se depositava sobre a superfície da imagem, foi criando uma nova camada, escurecendo aos poucos cada detalhe. Mas o impacto maior veio com o toque das mãos. Durante anos, os fiéis tinham o costume de tocar a imagem durante as orações, como um gesto de carinho, de pedido, de agradecimento. O contato direto com a pele das pessoas, somado à umidade e à ação do tempo, foi retirando as camadas originais de tinta e deixando o barro à mostra. Uma mudança que foi acontecendo aos poucos, mas que acabou por transformar totalmente a coloração da imagem. O mais impressionante é que, enquanto a imagem ia escurecendo, a devoção só aumentava. Talvez porque, no inconsciente coletivo, aquela transformação visual estava se tornando também um símbolo da proximidade de Nossa Senhora com o seu povo. Uma imagem que foi se moldando à realidade de quem a amava. A cor, que no início poderia parecer um simples detalhe técnico, passou a carregar um significado muito maior.
cheio de representatividade e identidade. Importante dessa jornada, né? A mentalidade do povo brasileiro. Começou a enxergar naquela imagem escurecida uma conexão direta com as próprias raízes. Era como se aquela mudança silenciosa, que acontecia com o passar das décadas, fosse uma resposta do céu. Uma nova forma de comunicação com o povo simples, sofrido, muitas vezes marginalizado, mas sempre de fé inabalável. Essa verdade oculta sobre a origem da cor da imagem mostra o quanto a fé é viva, dinâmica e como ela interage com o tempo, com as pessoas, com os gestos mais simples. A história da cor da imagem de Nossa Senhora Aparecida não é só um detalhe técnico, é uma expressão da relação profunda entre o sagrado e o humano, uma transformação que nasceu da devoção, da luta e da esperança. Escreve aí nos comentários, estou nessa jornada também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque entender por que a imagem de Nossa Senhora Aparecida escureceu não é apenas uma questão de curiosidade histórica. É mergulhar numa história de fé viva, que atravessou os séculos e foi sendo moldada pelo tempo e pelo coração do povo. Logo após ser encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul, a imagem já trazia consigo algumas marcas do barro e da lama, mas foi com o passar dos anos, com o crescimento da devoção popular, que ela começou a sofrer uma transformação visível e, ao mesmo tempo, carregada de significado. A imagem ficou exposta em pequenos altares improvisados, em casas simples, onde o acesso à conservação adequada era inexistente. Ali, os fiéis acendiam velas, muitas vezes em grande quantidade, como símbolo de suas orações, pedidos e agradecimentos. E a fumaça dessas velas, tão cheia de intenções e promessas, aos poucos começou a cobrir a superfície da imagem. A fuligem foi se acumulando, criando camadas finas, quase imperceptíveis a cada dia, mas que ao longo de décadas foram alterando a coloração original. Além disso, existia o fator humano. O toque das mãos, aquele gesto tão espontâneo e cheio de carinho, também deixou sua marca. Quantas pessoas passaram por ali estendendo a mão em direção à Mãe Aparecida, chorando, agradecendo, pedindo forças. Cada toque, cada lágrima, caras, tudo isso contribuiu para o desgaste da pintura original, deixando o barro escuro cada vez mais aparente. O que, a princípio, poderia parecer apenas um processo de deterioração, na verdade foi se tornando um testemunho silencioso da fé de um povo inteiro. E tem mais. O ambiente em que a imagem esteve durante tanto tempo também teve um papel fundamental nessa transformação. Sem os cuidados que hoje existem em museus ou ambientes climatizados, a umidade, as variações de temperatura e o próprio tempo de exposição foram agindo pouco a pouco. Um processo lento, quase invisível aos olhos de quem vivia o dia a dia daquela devoção, mas que ao longo das décadas foi criando uma nova aparência para a padroeira do Brasil. O mais bonito é perceber que mesmo com essa mudança, ou talvez justamente por causa dela, o vínculo entre a imagem e o povo só aumentou. A transformação na cor não afastou os devotos, pelo contrário, tornou Nossa Senhora Aparecida ainda mais próxima da realidade da maioria das pessoas. Gente que muitas vezes também carrega as marcas do tempo, da luta, da superação. É como se a própria imagem dissesse: eu sei como é a sua dor. Eu também carrego minhas marcas. E essa mudança de aparência foi tão significativa que, com o passar dos anos, ela se tornou parte da identidade da imagem. Hoje, quando alguém pensa em Nossa Senhora Aparecida, a imagem que vem à mente é essa, a da pele escurecida, do olhar sereno, né? Do manto azul que contrasta com o tom da cerâmica, um símbolo que ultrapassa o material e toca diretamente a espiritualidade, a mentalidade e o imaginário de todo um país. Essa verdade oculta por trás da cor da imagem carrega um impacto emocional muito maior do que muitos imaginam. Ela nos lembra que as marcas que o tempo deixa não diminuem o valor, pelo contrário, dão ainda mais sentido e profundidade àquilo que é sagrado. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a transformação na cor da imagem de Nossa Senhora Aparecida não ficou apenas na aparência. Ela ultrapassou o físico e alcançou o simbólico, o emocional, o espiritual, e entrou de vez no coração do povo brasileiro. Com o passar do tempo, aquela imagem que antes tinha traços claros, foi assumindo um tom escuro que começou a carregar um significado muito maior. E é justamente aqui que a história ganha uma força ainda mais bonita. O povo simples começou a se enxergar naquela imagem. Para quem viveu à margem, para quem carregava na pele as marcas da exclusão, da pobreza e do preconceito. Ver a Mãe do Céu com a pele escura era como receber um abraço de aceitação, um olhar de reconhecimento, um sinal de que Deus não faz distinção, que Maria, como boa mãe, quis se fazer semelhante ao seu povo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida se tornou um verdadeiro espelho da identidade do Brasil. Um país de muitos tons, de muitas histórias, de um povo que aprendeu a sobreviver com fé e coragem. O impacto disso foi gigantesco. O povo negro, que durante séculos foi escravizado e marginalizado, encontrou em Nossa Senhora Aparecida um símbolo de proteção, de força, de esperança. Era como se, ao olhar para ela, cada um pudesse sentir: ela entende a minha dor. Ela conhece a minha luta. E não só o povo negro, mas também os pobres ou os esquecidos, os que viviam sem voz, encontraram nela uma referência de dignidade e amor. Essa representatividade foi ganhando ainda mais significado ao longo da história. Nossa Senhora Aparecida virou símbolo nacional, mas sem perder a essência de ser a mãe dos pequenos,
dos humildes, dos que mais precisam. É por isso que, até hoje, milhões de pessoas viajam de longe, muitas vezes a pé, enfrentando sol, chuva, cansaço, tudo para chegar diante dela e agradecer. Ou simplesmente pedir forças para continuar. E aqui existe uma verdade oculta que pouca gente para refletir. A cor da imagem não foi apenas um efeito do tempo, foi também um recado de Deus ao Brasil. Um convite à mudança de mentalidade. Uma chance de olhar o outro com mais respeito, mais humanidade, mais empatia. Nossa Senhora Aparecida, com sua cor escura, é um lembrete constante de que o céu se faz presente onde há dor, onde há exclusão, onde há luta, mas também onde existe fé e esperança. Essa ligação entre a imagem e o povo brasileiro é tão forte que, mesmo com todos os avanços tecnológicos, com todas as formas modernas de expressão da fé, o gesto mais simples ainda é o mais bonito. O olhar emocionado de quem chega diante da imagem e sente, no fundo da alma, que está sendo acolhido. Escreve aí nos comentários, eu me sinto acolhido por ela. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a transformação na cor da imagem de Nossa Senhora Aparecida não só mexeu com a estética, ela mexeu com a alma de um povo inteiro. A imagem negra passou a ser, para milhões de brasileiros, muito mais do que uma representação religiosa. Virou um símbolo de proteção, de consolo e principalmente de esperança. Em cada olhar devoto, em cada joelho dobrado no chão da basílica, ou em uma pequena capelinha no interior do país, ali estava presente a certeza de que Maria havia escolhido se fazer próxima, se fazer parecida, se fazer acessível a todos. Não era mais apenas uma estátua. Era a mãe que se fez negra, que assumiu a cor da luta do seu povo. A imagem passou a carregar não só o peso do barro, mas o peso de incontáveis histórias de superação. De fé em meio à dor, de sorrisos, em meio à dificuldade, gente simples, com as mãos calejadas pelo trabalho duro, gente que muitas vezes não tinha voz, mas encontrava nela um refúgio, uma escuta. Um olhar que dizia, eu estou com você. É impossível contar quantas promessas foram feitas aos pés daquela imagem, quantas lágrimas rolaram. Quantos pedidos sussurrados. Cada pessoa que se aproxima leva consigo uma história, um filho doente, um trabalho perdido, uma vida desestruturada. E ali, diante daquela imagem escurecida pelo tempo, todos encontram o mesmo sentimento. A esperança de que a vida pode mudar, de que o impossível pode acontecer, de que existe sim um olhar do céu voltado para os pequenos. O impacto dessa devoção é tão profundo que a própria identidade do povo brasileiro começou a se misturar com a imagem de Aparecida. Hoje, falar de fé popular no Brasil é quase inevitavelmente falar dela. Os romeiros que caminham dias para chegar ao santuário. As pessoas que carregam pequenas réplicas da imagem no bolso ou no carro. Os que acendem velas, os que oferecem flores, os que simplesmente param por um instante para fazer uma oração silenciosa. Todos, de alguma forma, participam dessa mesma corrente de fé. E o mais bonito é perceber que essa ligação emocional não conhece barreiras. Não importa na idade, a cor, a appeal, a classe social. Todos se sentem filhos diante daquela imagem. A mentalidade que se criou ao longo dos séculos é de que a Aparecida é a mãe que acolhe a todos, mas que tem um carinho especial por aqueles que a vida mais machucou. Essa jornada de fé, de transformação e de identidade é uma das marcas mais bonitas da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Cada vez que alguém olha para aquela imagem e se reconhece nela, é como se um novo elo fosse criado. Um elo invisível, mas que sustenta a fé de milhões. Escreve aí nos comentários, ela é minha mãe também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque tudo aquilo que começou de forma tão simples, com 3 pescadores, retirando uma pequena imagem das águas do rio Paraíba, acabou se tornando um dos maiores símbolos de fé do nosso país. A devoção por Nossa Senhora Aparecida não ficou restrita àquela região. Com o passar dos anos, ela foi se espalhando, de cidade em cidade, de estado em estado, até alcançar o Brasil inteiro. Era como se cada novo devoto, cada nova história de fé, fosse adicionando uma camada de significado a essa relação tão especial entre o povo e a mãe Aparecida. A transformação dessa devoção em um movimento nacional foi natural, fruto da emoção, da necessidade de esperança e do desejo de sentir que, mesmo em meio às dificuldades, o céu estava atento aos clamores da terra. As romarias cresceram, as celebrações se multiplicaram, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida passou a ser presença constante em casas simples, igrejas, procissões e corações. Esse movimento de fé ganhou tamanha força que em 1930 aconteceu algo que marcou de forma definitiva a história religiosa do Brasil. O Papa Pio XI, por meio de um decreto oficial, proclamou Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Uma decisão que não veio apenas de Roma, mas que refletia o sentimento de milhões de brasileiros que já enxergavam nela sua intercessora maior. Aquilo que já era vivido de maneira espontânea, popular, ganhou também o reconhecimento da igreja. Foi um momento de impacto espiritual e emocional para o povo, uma verdadeira consagração daquilo que o coração das pessoas já sabia há muito tempo. Esse reconhecimento oficial não foi só um título bonito ou um gesto simbólico, ele representou um marco na identidade religiosa e cultural do Brasil. Afinal, ser a padroeira de uma nação como a nossa significa carregar nas mãos e no coração as dores, os sonhos
e as esperanças de um povo inteiro. Nossa Senhora Aparecida passou a ser vista como a mãe que acompanha o Brasil em todas as suas fases, nos momentos de festa, nos períodos de crise, nas transformações sociais, nas decisões importantes, sempre ali como uma presença constante e amorosa. A partir desse momento, a história da fé católica no Brasil nunca mais foi a mesma. A Basílica de Aparecida, que já recebia milhares de peregrinos, se transformou em um dos maiores centros de peregrinação do mundo. As missas, novenas e romarias começaram a receber multidões vindas de todos os cantos do país. E mesmo quem nunca teve a chance de visitar pessoalmente o santuário, carrega no imaginário a imagem daquela mãe de olhar sereno e cor escura, uma presença que ultrapassa distâncias físicas e chega direto ao coração. Essa decisão do Papa também trouxe à tona uma verdade oculta sobre o quanto a fé popular tem poder de transformação. Foi o reconhecimento oficial de uma devoção, construída nas casas simples, nas orações humildes, nas velas acesas em silêncio, nas pequenas atitudes que, somadas ao longo dos anos, criaram um movimento que nenhum decreto poderia ignorar. Escreve aí nos comentários. Ela é a padroeira do meu coração. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a gente para pensar com o coração aberto, dá para perceber que a cor da imagem de Nossa Senhora Aparecida é muito mais do que uma consequência do tempo, da fuligem ou do toque dos fiéis. Existe ali uma mensagem que atravessa gerações, um recado silencioso, mas cheio de força, vindo do próprio céu para o povo brasileiro. Uma mensagem de inclusão, de acolhimento, de amor sem distinções. Ao olhar para aquela imagem de pele escura, o que Deus parece nos dizer é simples, mas poderoso. Todos somos filhos. Todos somos amados, independente da cor, da origem, da história ou da condição social. Diante da mim, não existe quem seja mais ou menos digno de cuidado, de proteção ou de um milagre. O olhar de Nossa Senhora Aparecida é um olhar que alcança o rico e o pobre, o que já tem uma vida estruturada e aquele que ainda está lutando para dar o primeiro passo. A verdade oculta por trás da cor da imagem é que ela é um convite à transformação interior, uma oportunidade de revisar as nossas próprias atitudes, as nossas mentalidades, os nossos preconceitos. Quantas vezes, sem perceber, a gente acaba criando barreiras entre nós e o outro? Quantas vezes julgamos alguém pela aparência, pela roupa, pela história de vida, sem saber o tamanho da luta que aquela pessoa carrega no coração? E aí, diante de uma imagem tão cheia de significado, somos lembrados de que o amor de Deus é para todos. O impacto dessa mensagem vai além da religiosidade, toca também o campo humano, social, emocional. Em tempos onde a intolerância e a divisão ganham tanto espaço, a imagem de Nossa Senhora Aparecida permanece como um sinal de esperança, chamando o Brasil inteiro a viver com mais empatia, mais compaixão, mais respeito pelas diferenças. E é incrível perceber que, mesmo sem dizer uma palavra, ela continua falando com cada um de nós. Quem olha com os olhos da fé entende que ali está um convite constante à unidade, uma convocação à solidariedade, um chamado à transformação pessoal. A Mãe Aparecida nos lembra que somos um só povo, com diferentes rostos, histórias e tons do pio, mas todos igualmente amados. A jornada de quem se aproxima dela não é apenas uma caminhada de fé, é também uma jornada de mudança de mentalidade, de decisões diárias que constroem um mundo mais justo, mais acolhedor e mais parecido com o que Deus sonha para cada um de nós. Escreve aí nos comentários. Todos somos filhos amados. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a gente fala de Nossa Senhora Aparecida, não dá para ignorar um momento marcante que mostrou o quanto a fé do povo brasileiro é mais forte do que qualquer tentativa de destruição. Foi no ano de 1978 que algo inesperado aconteceu. A imagem original da padroeira foi atacada por um homem que, num ato de fúria, a derrubou no chão. O impacto foi tão grande que ela se partiu em mais de 200 pedaços. Sim, mais de 200 partes espalhadas. Pedaços que para muitos poderiam simbolizar uma tragédia irreparável. Mas sabe o que é mais bonito nessa história? E que, mesmo diante da dor daquele momento, ninguém perdeu a fé. Os fragmentos foram recolhidos com amor, com zelo, como quem junta os pedaços do próprio coração. E foi assim que começou uma das restaurações mais delicadas e simbólicas da história do nosso país. A missão de reconstruir a imagem ficou nas mãos da artista Maria Helena Chartuni, que com precisão e sensibilidade conseguiu devolver a forma original à imagem, menos sem apagar as marcas, sem esconder a memória. Essa restauração não foi apenas física, foi espiritual. Porque ao ver aquela imagem inteira novamente, mas agora com cicatrizes internas, muitos brasileiros se reconheceram nela. Afinal, quem de nós nunca se sentiu quebrado por dentro? Quem nunca teve a alma em pedaços por causa de uma perda, uma ferida, uma decepção? E mesmo assim, pela graça de Deus, fomos restaurados. Talvez ainda tenhamos marcas, mas estamos de pé. E isso é o que importa. A imagem restaurada passou a carregar mais do que história. Passou a carregar a representação da resiliência de um povo que crê. Ela se tornou símbolo de um amor que não se deixa vencer pela violência, de uma fé que não se quebra mesmo quando a superfície parece destruída, e de um Deus que, por meio de Maria, recolhe nossos cacos e nos refaz com mais firmeza e mais beleza do que antes.
essa verdade oculta por trás da restauração. Nos ensina que o que é sagrado não pode ser anulado por nenhuma ação humana. Pelo contrário, quanto mais tentam ferir, mais forte fica o testemunho. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, após o atentado, se tornou um ícone ainda mais profundo de fé, superação e esperança. Um lembrete de que com Deus, até aquilo que foi partido pode ser transformado em bênção. Comenta aí. Minha fé também foi restaurada. Se essa história te tocou de alguma forma e te lembrou que o amor de Deus tem o poder de juntar o que parecia irrecuperável. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe algo nos bastidores dessa restauração que revela muito mais do que um simples conserto de uma imagem quebrada. Quando a gente olha para aquela escultura recomposta, marcada pelas cicatrizes discretas mais visíveis, a sensação não é só de beleza recuperada, mas de um símbolo de transformação. A restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida, feita com tanta delicadeza e precisão, nos convida a enxergar a nossa própria jornada por outro ângulo. O das decisões que tomamos diante das perdas, da mentalidade com que escolhemos seguir em frente mesmo quando tudo parece irreversível. Porque a verdade oculta ali é essa: os cacos não foram escondidos, foram valorizados. E isso muda tudo. Num mundo que ensina a esconder as falhas, a apagar as marcas, esse episódio nos lembra que há força nas nossas rachaduras, que ser inteiro não é nunca ter se partido, mas ter passado pelo impacto e ainda assim continuar de pé. Isso tem um impacto profundo na forma como lidamos com a dor, com os desafios, com os momentos em que a alma parece estilhaçada. Porque cada pedaço que foi recolhido naquela restauração também representa um pedaço da nossa própria história, que por mais frágil que pareça, ainda tem valor. Essa imagem hoje é mais do que arte sacra. Ela representa a resiliência de quem foi ao fundo do poço e escolheu recomeçar. A coragem de quem decidiu não ser definido pela queda, mas pelo que fez depois dela. E esse é o ponto que toca fundo. A fé verdadeira não nos impede de cair, mas nos empurra a levantar, com um propósito ainda maior. A restauração não apagou o que aconteceu, ela deu sentido ao acontecido. E talvez, assim como aconteceu com aquela imagem, a gente também descubra que as nossas próprias cicatrizes podem carregar mensagens de esperança para os outros. Então, quando alguém olha para Nossa Senhora Aparecida e vê as marcas da restauração, o que está vendo não é fraqueza menos, é testemunho. É a prova de que o que é sagrado em nós não se perde com as quedas, mas se revela ainda mais forte depois delas. E isso nos ensina que o valor não está em parecer perfeito, mas em permanecer com propósito, mesmo depois da dor. Comenta aí. Isso faz sentido para mim se você também já sentiu que Deus te restaurou de dentro para fora. Mesmo tudo parecia partido. Se você ficou comigo até aqui, é porque essa mensagem tocou alguma parte do seu coração. E isso já diz muito sobre o quanto essa história faz sentido para você. Então, se esse momento te trouxe reflexão, consolo, ou renovou sua fé de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal. Sempre tem conteúdo assim, feito com cuidado, para alimentar a alma e fortalecer o espírito. Deixa também nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. Eu amo Nossa Senhora Aparecida, só para eu saber que você chegou até o fim e que essa mensagem encontrou espaço aí dentro. E claro, se esse vídeo te envolveu, deixa seu like. Isso ajuda a gente a entender que esse tipo de conteúdo faz diferença e que vale a pena continuar compartilhando essas verdades, que tocam de verdade. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto de um jeito lindo. Clica e continua.